Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ricardo e essa é mais uma das aulas de aquecimento antes do evento Bora Desenhar. E se tu não sabe o que é o evento Bora Desenhar, é um evento online, gratuito, onde eu vou te ensinar a desenhar sem precisar copiar. E na aula de hoje a gente vai conversar sobre como mapear, como a gente pode entender o rosto dos nossos personagens para poder fazer luz e sombra. Então é estritamente necessário que a gente acabe aprendendo um pouquinho sobre o volume do rosto para a gente poder de fato conseguir fazer uma luz e sombra que fique bacana e não seja sempre exatamente os mesmos tipos de ângulos de luz, ângulos de sombra, exatamente as mesmas formas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa partezinha, porque é a coisa mais fácil do mundo a gente sempre ficar fazendo exatamente a mesmíssima coisa. O nosso objetivo, no final das contas, é conseguir pegar o nosso rosto de mangá, né, nosso rosto padrão, e conseguir trabalhar com luz e sombra nele, né? Então existem diversos estilos diferentes de mangá, diversos estilos diferentes de desenho mais voltado para o comics, quadrinho, diversas, né? A gente tem muitas graduações diferentes de detalhamento. Alguns estilos de mangá não vão ter tanto volumetria assim, mas é muito importante a gente poder entender como é que ela funciona, até mesmo para poder simplificar depois. Mas entre o ponto A e o ponto B, na verdade, a gente tem que passar por outras coisas. A gente tem que entender, de certa forma, uma malha que compõe o volume do nosso rosto. E eu sei que visualizar isso aqui às vezes assusta um pouquinho, mas eu posso dizer que a gente não precisa tentar entender dessa forma de início, a gente começa do simples, como sempre, e aí do simples a gente vai construindo um pouquinho mais. O que é interessante a gente notar é que a gente tem que entender tudo que a gente for fazer como se fosse, como se a gente estivesse visualizando, né, quase a renderização de um jogo, né? Então, quando a gente vai visualizar, quando a gente vê o processo de criação de um jogo, de personagem, geralmente a gente vê eles sendo renderizados com poucos polígonos, né? Eventualmente ele vai estar renderizado com todo o detalhamento, a gente vai ver a luz e sombra suave, a gente vai ver todos os detalhezinhos. Mas muitas vezes o que a gente vai estar vendo é essa malha de polígonos diferentes aqui e que nos ajudam também no desenho a entender como é que a luz e sombra funciona. Porque a gente consegue facilmente, quando a gente transforma um formato arredondado em polígonos, isto é, quando a gente imagina que cada ângulo que a gente está fazendo, cada partezinha que a gente está fazendo é um polígono diferente e tem ângulos diferentes, isso nos ajuda muito a entender como é que a gente vai aplicar a luz e sombra em cima dos nossos desenhos. Então, a luz, a intensidade de luz que bate no polígono A não é a mesma que bate no B, que não é a mesma que bate no C. Então a gente atribui valor tonal, a gente atribui uma cor, né, mesmo que seja no preto e branco, a gente atribui uma cor para cada um dos polígonos. E a quantidade que a gente vai utilizar, às vezes no nosso desenho, pode ser simplesmente preto e branco, mas mesmo assim a gente precisa entender a volumetria do desenho. Eventualmente, para quem for fazer pintura digital, aí vai ser ainda mais importante de entender esses polígonozinhos aqui, porque tu vai precisar utilizar de forma bastante completa, né? Mas então é interessante a gente pensar nisso, né, nos nossos desenhos como se eles fossem low poly, né? Inicialmente a gente tem que tentar visualizar, ou pelo menos seria interessante se a gente visualizar o mundo inteiro como se eles fossem com poucos polígonos, né? Então a gente não nota uma transição muito suave entre cada um dos elementos. Então a gente, como eu disse, a gente atribui valor diferente. Então se eu tenho um lado do meu objeto que está diretamente virado para a luz, então ele recebe mais luz, é o maior valor tonal. Então ele recebe, vamos dizer, 100% da luz. Agora esse aqui, ele está por lado da luz, ele recebe luz, né? Ele só recebe luz em menos intensidade porque ele não está no mesmo ângulo que estava ali. Então, vamos dizer que aqui recebe 75% da luz que receberia. Já esse aqui, ó, é completamente virado ao contrário da nossa luz, então ele vai receber 0% da luz. O máximo que poderia acontecer é ter um objeto aqui, ó, do ladinho deste plano, que a luz ela está vindo, batendo aqui assim e rebatendo para cá. Então ela vem aqui, ela rebate, ela já perde intensidade só por rebater. Então de 100% que ela iria bater ali, aqui ela já bate com, vamos dizer, 50% de intensidade e ela vem trazer
muito pouca luz para esse lado de cá. Mas também existe a possibilidade de trazer a luz, só que daí ela vai ser uma luz mais indireta, é uma luz que ela vai estar rebatida. E nesse exemplo daqui a gente consegue visualizar exatamente essa ideia dos poucos polígonos, né? Então a gente tem um polígono que está virado para cima e recebe mais luz, um polígono mais retinho que recebe um pouco menos de intensidade, e aí vai virando, né? A gente vai vendo que os polígonos eles têm ângulos diferentes, né? Tem alguns que têm muita luz, outros têm menos luz. A gente consegue notar isso com muita clareza. E isso aqui nos ajuda muito a traçar, a entender como é que a gente vai fazer luz e sombra para os nossos desenhos. A gente pode trabalhar com 1 milhão de polígonos ou com muito poucos, né? Isso vai ser uma escolha interessante, mas é um estudo, né? É interessantíssimo que a gente aprenda, no mínimo, a fazer um pouquinho dessa malha do rosto para poder fazer com propriedade os nossos desenhos, né? Mas então, vamos começar pela estrutura, né? Pela estrutura do nosso rostinho. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo o rosto, a gente pode simplificar o rosto, a cabeça como um todo, por um paralelepípedo, um cubo que seja, né? Então ele é um formato tridimensional, né? A gente está visualizando aqui tanto a frente quanto a lateral, quanto a base. Neste caso, a gente está visualizando a base. Então, vamos dizer que aqui, por exemplo, é onde a gente estaria visualizando os olhos do nosso personagem. Pum, pum, pum. Aqui seria o narizinho dele. Aqui a gente tem a boca, por exemplo, né? Aqui do lado a gente tem a orelha. E aqui a gente vai ter a base do queixo, onde o pescoço vai estar encaixando, por exemplo. É claro que é uma simplificação absoluta, né? Então, é uma forma muito abstrata até mesmo de começar a tratar essa área do rosto, mas é importante para a gente começar através desse formato super simples, porque é através desse formato super simples que a gente vai entendendo como é que a gente vai fazer o rosto, até mesmo em posições complexas, não somente na ideia de luz e sombra, né? Então, quando a gente agora visualizando ele de cima, a gente está vendo agora o topo, a lateral e a frente do rosto, né? E a gente, da mesma forma que eu estava vendo ali, é o mesmo polígono, é o mesmo paralelepípedo que eu estou visualizando, só que no meu passo inicial ele está aqui. Agora o que eu vou fazer a seguir é transformar ele quase como se fosse uma caixa de presente. Eu vou achar os centros de cada parte, o centro do topo, o centro da frente e o centro da lateral. Achar o centro é a peça fundamental da ideia de desenhar, na verdade. A gente vai usar achar o centro para o corpo, achar o centro para o rosto, achar o centro do braço. Achar o centro é muito fundamental. Depois que a gente achou o centro dessas partes, a gente vai eliminar uma das partezinhas. Se aqui a gente tenha uma, duas, três, quatro partes, agora a parte número 4 foi limada, ela foi cortada dessa estrutura do rosto. E aí vocês podem ver que, se eu traçar aqui em cima, isso aqui já se aproxima muito mais do que é a estrutura de um crânio, por exemplo, né? Então, quando a gente está fazendo um rosto desse tipo, na realidade a gente está tentando trazer a ideia de que a gente está fazendo um crânio, né? Então, é um crânio muito simplificado, mas ainda assim é uma forma abstrata de fazer um crânio. Agora, o próximo passo é, ainda pegando essa lateral aqui, pegando essa área lateral, o que que eu vou fazer? Eu vou inclinar a nossa área número 3, né, para que a gente tenha o formato ainda mais próximo da ideia do que é a mandíbula, né? Então a gente consegue visualizar aqui de lado mais ou menos a mesma ideia, ó. Então ele vai inclinar um pouquinho mais, vai subir até o centro e eu vou ter esse formato do rosto, né? Então, quando a gente consegue pensar desse jeito, quando a gente consegue pensar simples dessa forma, a gente vai conseguir fazer os nossos desenhos. Então, é muito importante que tu, até mesmo para poder fazer rostos diferentes, tu seja capaz de fazer o rosto de todos os ângulos. Então, vamos dizer que o exercício interessantíssimo para te poder fazer neste momento seria tu pegar e fazer o exercício de rosto aqui, ó, e aí eu estou fazendo ele bem simples, sem me preocupar exatamente com o resultado, mas o meu objetivo aqui é tentar fazer com que esse rosto dê um 360 aqui, né? Que eu comece ele vendo ele de frente e aí ele vai aos pouquinhos virando de lado, ó. Então, não precisa estar perfeito, mas é um exercício interessante a gente poder fazer, porque é ele que vai te ajudar mais para frente
é, a fazer ângulos mais complexos, né? Então a gente começa desse jeito aqui, ó. Então bem simplesinho. E a gente vai conseguir fazer ângulos mais complexos a partir disso. E aí a gente não pode ficar simplesmente na ideia de que a gente está visualizando o rosto de frente, né? Então a gente também seria ideal que a gente fizesse as outras posições, por exemplo, a gente pegasse e fizesse ele de lado, ó. A gente consegue fazer ele de lado, mais uma vez, de uma forma completamente simplificada, né? A gente começa desse basicão aqui assim e vai tentando brincar com esses elementos. Percebe que eu não estou me preocupando em fazer perfeito, né? Na verdade, eu estou me preocupando em fazer. Fazer perfeito não tem que ser uma preocupação de quem está iniciando no desenho. Quem está iniciando no desenho tem que praticar, não tem que fazer perfeito. Perfeito é uma coisa que eventualmente tu vai conseguir fazer desde que, né? Desde que tu pratique de verdade, né? Se tu só fica visualizando aula, se fica só eh, planejando o que tu vai fazer, provavelmente tu vai acabar tendo muita dificuldade ao fazer desenhos, né? Então é super importante que tu faça as práticas, né? Não adianta nada tu assistir 1 milhão de aulas se no final das contas tu não pratica o desenho. Então é importante que a gente consiga fazer, visualizar e tentar girar essa cabeça, que muitas vezes parece quase como se ela fosse um apito, mas é importante que a gente consiga visualizar ela tridimensionalmente, girando ela em um 360, beleza? Agora, seguindo em frente, né, do que a gente vai precisar entender da estrutura mais uma vez, a gente vai começar pela estrutura básica, né? Então, a gente começa pelo nosso paralelepípedo. Eu fiz uma divisão aqui, eu deixei ela um pouquinho desequilibrada para deixar o estilo um pouquinho mais interessante. Então, eu vou seguir exatamente os mesmos passos. Eu fiz as divisões, aí eu recortei um dos quadrantes que eu tinha ali na lateral para ficar mais próximo do crânio. A partir disso, o que eu fiz? Ó, o nosso rosto, a parte frontal do rosto, ela é um pouquinho mais afunilada, né? Diferente da parte superior do rosto. Então eu já dei uma afuniladinha aqui nessa parte. Então depois disso, o que acontece? A partir deste ponto, eu começo a trabalhar os volumes das partes do rosto, né? Então aqui é que começa o nosso entendimento do volume do rosto, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a visualizar e tentar entender a volumetria. Então, a gente entende que em cima da área dos olhos, que é esse buraco aqui, ele tem esse ângulo um pouquinho mais inclinado e a área dos próprios olhos ela é um pouquinho mais inclinada para dentro, né? O nosso próximo estágio é visualizar que também logo depois da área dos olhos eu tenho uma área que ela é mais para fora, que é a área da maçã do rosto, né? Então a gente cria essa diferença entre os planos, né? Então o nosso próximo estágio ainda, né, é mostrando exatamente essa volumetria através do centro. Então eu venho da cabeça lá arredondada no topo, aí aqui inclinada para o alto, né? Neste ângulo aqui assim, em cima dos olhos, né? A própria parte dos olhos inclinada para baixo, mais uma vez a maçã do rosto inclinada para cima. Se a gente continua isso, agora a gente insere a área do nariz, que ele pode, muitas vezes ele parece até um Kit Kat, mas é interessante como agora ele também vai se integrar ao que a gente fez antes, né? Então o próprio nariz, essa pequena partezinha aqui do nariz se chama glabela, ela é um pouquinho inclinada para dentro, da mesma forma que os olhos são, e depois o próprio, né, a ponte do nariz é inclinada para fora, né? Então a gente vai criar um volume bem acentuado exatamente nessa área do nariz, né? Seguindo em frente, agora a gente vai adicionar a área dos lábios, né? A área, na verdade, dos dentes, né? Que ela se projeta um pouquinho para frente e a gente tem embaixo a nossa área do queixo. Então, o que a gente está visualizando quando a gente está vendo aqui, né? Então, vamos pegar agora uma posição de perfil para a gente poder complementar o que a gente está visualizando em termos de volume nesse rosto. Então, essa primeira área que a gente está vendo aqui e essa área aqui, ó, são exatamente a área onde a gente vai ter os olhos. A gente não vai visualizar isso aqui quando a gente está vendo de lado, a gente não vai ver esse buraco acontecendo aqui, né? O olho de fato ele vai estar aqui, a gente vai visualizar ele, mas é por causa do globo ocular sendo cortado pela pálpebra, mas não tanto pelo ângulo que a gente está visualizando, né? Agora, isso aqui e isso aqui a gente visualiza. Então, exatamente ali na área de sobrancelha, logo acima dela, a gente vai ter esse pequeno degrauzinho
antes da gente ter a testa e aí a parte arredondada da cabeça, né? Então, agora o que que a gente vai ter aqui, né? É, passando exatamente a área da sobrancelha, a gente vai ter a glabela pequenininha aqui, ó, virando para dentro, e depois a gente vai ter o nariz se projetando para fora. Ó, então a gente vai ter essa volumetria aqui assim, né? Então é interessante que a gente preste muita atenção nela. E aí, para mostrar exatamente essa área da boca, ao invés de fazer o rosto aqui, eu trago mais uma vez o crânio, né? Então aqui a gente vê o buraco do globo ocular, e aqui a gente pode ver a área dos dentes, né, para poder ver como esses dentes, eles na verdade eles se projetam um pouquinho para frente, ó. Então eles estão se projetando para frente, inclusive a área superior dos dentes é mais para frente do que a área inferior. Isso acaba causando este volume aqui na área dos dentes, né? Então por isso que ele vai ficar um pouquinho para frente, ó. Ele vai ficar um pouquinho para frente. E aí o que que vai acontecer aqui, ó? A gente tem esse degrauzinho aqui no final, ó, que vai causar isso aqui. Então, isso aqui a gente pode ver que nem todo mangá vai utilizar exatamente esses formatos. Muitas vezes a gente vai acabar simplificando bastante isso, né? Então, a gente vai acabar tirando alguns volumes que a gente está vendo aqui quando a gente for fazer o nosso desenho mais voltado ao mangá. Então, por exemplo, a área da sobrancelha, a gente pode dizer que ela vai ficar de certa forma parecida já, né? Agora, a área dos olhos, não necessariamente, né? Às vezes a gente tem um olho mais simplificado, por exemplo, né? A área da glabela, às vezes ela vai ficar só muito suave, né? A gente vai ter esse degrau aqui, ó, mas ele ainda vai estar suave. O nariz permanece a mesma coisa, só que a diferença é que normalmente ele é mais pontudo, e a gente tem a base do nariz. Agora, a área dos lábios, a gente vai ter o lábio superior e o lábio inferior, só que muitas vezes a gente não vai ter esse degrauzinho ali no final. Ele simplesmente vai terminar com o rosto, ó. Então ele vai ser um formato mais simplificado daquilo que a gente já tem. Mas a gente vai encontrar exatamente as mesmas coisas, né? Essas mesmas coisas que a gente fez na estrutura básica, elas vão estar presentes também no estudo do personagem mais voltado ao desenho de mangá. Então, quando a gente está visualizando aqui agora os volumes tridimensionalmente, a gente vai entender que ele vem lá de cima arredondado, nessa parte superior da sobrancelha inclina para frente, a glabela volta para trás, o nariz mais uma vez para frente, a base dele para trás, e a gente tem um arco aqui, que é o arco exatamente a área dos dentes, depois a gente tem esse degrau final do queixo, né? Então, a gente consegue visualizar isso bem aqui também na área dos olhos, ó, e aqui, ó, esse degrauzinho, essa quedinha é a maçã do rosto, né? É importante a gente também pegar aqui horizontalmente, ver que a gente vai ter a frente do rosto e depois a lateral, mudando um pouquinho o ângulo do nosso desenho, né? É claro que quando a gente for fazer o desenho, ele não vai estar tão poligonal assim. Poligonal é só para que fique mais fácil da gente visualizar, né? Então a gente também precisa lembrar que aqui dentro, ó, exatamente dentro desse espacinho, a gente vai ter a área dos olhos, que é uma bolota, e ela também vai ter o seu volume, né? Então, quando a gente está pensando em volume, então a gente vai ter os olhos aqui assim, uma parte dos olhos vai estar, né, vai receber sempre, né, uma parte sempre vai receber um pouquinho mais de luz, outra vai receber menos, mas é como se a gente estivesse pegando uma esfera dividindo em dois hemisférios, né? A gente tem um arco aqui que ele precisa ser bem representado no nosso desenho. E isso aqui já nos ajuda muito a entender a volumetria do rosto que a gente vai fazer para os nossos desenhos, seja no mangá, seja no estilo mais quadrinho americano. Independente do que seja, é importante a gente conseguir entender essa volumetria inicial, né? Então, se a gente pegar agora, tendo em mente o que eu estava falando aqui, ó, o que que a gente consegue traçar dentro deste rosto, né? Então, o que que a gente precisa encontrar exatamente aqueles volumes parecidos que eu estava encontrando por lá, ó. Então, quando eu olho para esse rosto aqui, ó, eu estou vendo que a partir do queixo dele, ó, eu vou levar em direção à orelha, ó, eu vou ter exatamente um arquinho aqui, ó, que vai ser essa parte mais roxa. Então, a área dos olhos, o que que ela é? Ela é um pouquinho mais inclinada para dentro, ó. Então, essa minha área da lateral aqui, ó, ela vai juntar com essa área e vai fazer a lateral do rosto. Então, eu tenho o nariz se projetando para frente. Então, o nariz está se projetando para frente. Poderia dizer que ele está fazendo isso aqui, ó.
está se projetando para frente, depois ele tem uma base, assim como ele teria uma lateral. Às vezes no mangá a gente vai, de fato, acabar eliminando isso, a gente não vai fazer dessa forma, mas é importante a gente entender o volume, né? Então aqui eu tenho a área da maçã do rosto, depois eu tenho a área mais do queixo, né? Então aqui também muitas vezes no mangá a gente planifica isso aqui ao invés de deixar ele arredondado, né? Então aqui a gente tem um pouquinho dessa malha que vai nos ajudar a entender a volumetria do rosto que a gente tem que fazer, ó. Então é importantíssimo que a gente, no mínimo, tenha um pouquinho desse entendimento. Quando eu tenho essa malha aqui por cima agora feita, olha como vai ficar fácil de eu conseguir trabalhar com luz e sombra. Eu vou pegar aquela cor roxa, a mesma cor que eu tinha usado para lá, vou pintar aqui ó, só para poder ter uma ideia do que seria uma cor base para o meu rosto e vou trabalhar uma luz e sombra super simples. Só a ideia de que existe, eu vou fazer a área de sombra, né? Então eu tenho a cor base do meu personagem, que seria, por exemplo, no teu desenho, no papel, seria o branco da folha embaixo, tá? Então tá aqui, eu estou fazendo só para a gente poder ter uma diferenciação. E eu vou utilizar a malha que eu acabei de fazer como referência para poder brincar de fazer essa luz e sombra aqui por cima. Então agora em cima disso aqui eu vou aplicar uma cor um pouquinho mais forte, ó. Então vou trazer aqui, vou aplicar uma corzinha um pouquinho mais forte nele, vou trazer a ideia de que a luz está vindo pela lateral do rosto do meu personagem, pelo lado de cá, por exemplo, né? E agora eu vou trazer aqui sombra para ele. Então, eu vou absolutamente me ater e fazer utilizando a malha que eu criei, ó. Então, vou fazer por aqui, ó. Então, já dá para claramente ver o volume do rosto utilizando só a malha que eu criei aqui. Então, posso pegar aqui a própria lateral do nariz e projetar ela. Então, posso dizer que como o nariz se projeta para frente, eu posso fazer a sombrinha do nariz também se projetar um pouco para frente, ó. Então a glabela ela é um arquinho, ela vai acabar criando este volume aqui. Ele vai criar um volume como se fosse uma própria parede mesmo, né? Então, de uma forma muito simples, a gente consegue trabalhar a ideia de luz e sombra para os nossos personagens com muita facilidade. Agora, vamos pegar aqui um rosto mais de frente, né? Então, o que eu acabei de fazer ali, ele também vai valer no de frente. O de frente a gente acaba visualizando menos volume do que normalmente uma posição 3 quartos nos mostra, mas ainda assim ele vai ter volume. Aquela área lateral que eu tinha feito aqui assim, ela ainda vai estar presente. Então, a gente vai pegar essa área do queixo aqui e a gente vai sempre levar ela em direção à orelha. E a gente vai ter um arco aqui. Então, a gente tem um arco aqui assim. Aqui, na área dos olhos, eu gosto sempre de pensar que é quase como se fosse uma máscara de um super-herói, ó, que ela vai ter isso. A gente vai ter a glabela, a gente vai ter a área do nariz, aqui assim, e a gente vai ter os lábios. A gente pode ou não fazer o volume dos lábios, tá? Então, se estivesse fazendo o volume dos lábios tridimensional, seria isso aqui. Então, ele teria o lábio superior e o lábio inferior. Eu poderia até fazer aquele degrauzinho do queixo, por exemplo, né? Então, eu tenho isso, eu tenho aquele degrauzinho superior dos olhos, né, que eu estava falando, e aqui eu tenho a testa do meu personagem. Então, eu tenho aqui basicamente, mais uma vez, a ideia da malha sendo feita, né? Então, eu vou deixá-la um pouquinho mais transparente e vou puxar a mesma cor que eu tinha feito lá. Então, só para a gente fazer uma pintura bem rapidinho aqui, para a gente poder trabalhar com a ideia de luz e sombra. Então, mais uma vez, eu tenho minha base de luz e sombra feita e vou trabalhar com um pouquinho de cor. Agora, então, vou fazer como se fosse a luz vindo de cima do rosto do meu personagem. O que que acontece? Se a gente lembrar, a área dos olhos, ela é um pouco mais inclinada para baixo, né? Então, aqui, ó, logo abaixo da sobrancelha, ele vai ficar mais escuro. Da mesma forma, a glabela ela é inclinada para baixo, então aqui também vai ficar escuro. A ponta do nariz é inclinada para baixo. Além disso, o nariz ele se projeta para frente, então ele projeta uma sombra para baixo. A própria boca é inclinada, o lábio também como é inclinado, ele projeta um pouquinho de sombra e eu vou fazer aqui no degrauzinho. E como a própria lateral é num ângulo diferente, eu vou juntar essa lateral nesse volume e vou fazer aqui embaixo, ó, como se a cabeça estivesse projetando sombra na área do pescoço, né? Então,
aqui está mais ou menos feito. Só que agora a gente tem que lembrar que, como eu falei antes, o olho é uma bolota. Daí, como toda bolota, ele tem volume. Então, o que que isso significa, né? Ele ser uma bolota para a gente, né? Significa que quando a gente está visualizando ele aqui assim, ó, a gente está vendo como se fosse uma bolota aqui, ó. E aí eu vou ter um lado dessa bolota que está virado para cima, ou seja, pegando luz, e um lado que está virado para baixo, ou seja, não pegando luz. Então, para o nosso desenho, isso tem que significar que na parte de baixo do olho, por exemplo, a gente pode fazer um pouquinho mais de sombra. Só que também significa que na área superior dele, ó, eu posso vir e tirar um pouquinho da luz que eu tinha. Vai ficar ali uma faixinha de luz em meio à sombra que eu já tinha feito antes. Agora eu posso até tirar a minha malha e a gente vai visualizar um rosto, né, com a sombra bem coerente, né? Então a sombrinha dele está absolutamente coerente com a nossa ideia do volume do rosto, né? Claro que eu poderia trabalhar com mais valores tonais, poderia trabalhar com um valor mais claro, por exemplo, mas normalmente quem vai fazer o trabalho no digital não, mas vai fazer o trabalho no formato tradicional, no lápis e papel, essa área vai ser mais simples, vai ser só feita mesmo com uma caneta preta ou com lápis, não vai ter muita variação. Então é importante a gente conseguir entender isso. Agora, quando a gente está visualizando o nosso rosto mais de lado, né, então a gente vai encontrar de novo a mesma linha que a gente tinha encontrado aqui, o mesmo arco vai estar presente, o próprio olho vai estar aqui, a gente vai ter que tentar visualizar ele mais ou menos de ladinho aqui assim, né? Então essa área da lateral ela vai se grudar com isso aqui, ó, para a gente ter a nossa ideia do que é a lateral do rosto. Então eu tenho isso, o nosso nariz está aqui, tem base e lateral. Então aqui é um ângulo que a gente visualiza muito menos a volumetria do rosto, né? Então ele é mais planificado, até a posição de frente é um pouco menos planificada do que essa posição de perfil que a gente está visualizando, mas igualmente é importante a gente conseguir entender esses volumes para poder fazer os nossos desenhos, as nossas pinturas, né? Fazer a nossa malha de polígonos. Então é bem importante que vocês consigam fazer essa brincadeira de tentar entender o volume. Ah, ele é para cima, ele é para baixo, para que lado está indo a luz e sombra quando eu estou fazendo ela, né? Como é que ela vai funcionar em determinada situação. Então é importantíssimo que vocês façam essa brincadeira, porque como eu disse antes, né, desenho teoricamente é uma coisa que a gente gosta de fazer. Então se a gente gosta de fazer, a gente tem que estar disposto a treinar, né, disposto a testar, treinar, fazer, errar, né? Então acima de tudo se divertir fazendo isso, né? Então vou trazer um pouquinho do volume aqui, mesma coisa que eu estava utilizando basicamente para o rosto de frente ali, né, mais ou menos a mesma ideia de luz e sombra que eu estava trazendo para lá. Então aqui eu tenho ele mais uma vez sendo afligido por essa ideia de luz. Só que como eu disse antes, né, existem, claro, variações do mangá que elas não vão ter essa volumetria toda que eu acabei colocando, inclusive, para esse rosto de frente aqui que a gente está visualizando. Algumas vezes a gente não vai ter essas marcações todas. A gente vai ter muito menos coisa marcando um rosto, por exemplo, né? Então, o que que vai acontecer nesse tipo de caso? Então, eu tenho aqui meu desenho. Nesse tipo de caso, especificamente, as sombras que a gente vai ter, elas ainda vão existir, só que elas vão ser mais suaves. Então elas vão se dar mais pela borda do rosto. Então a gente vai trazer um pouquinho de volume, ele não é só na borda, mas ele é todo mais suavizado, ó. Então ele suaviza muito mais, ele pode até fazer um pouquinho do volume dos lábios, ó, e talvez o volume do queixo. E aqui o nariz geralmente é só a própria sombra do nariz, ele não tem uma marca muito acentuada. Na área dos olhos, geralmente é muito só próximo da sobrancelha, e aí basicamente acaba a ideia da luz e sombra, né? Então ele não vai prosseguir muito mais do que isso, né? E aí, além de tudo, ele vai ser suave, né? Então essa marcação aqui, ele não vai estar tão marcadinho, ele vai ser mais suave, ó.
Então a gente vai visualizar ele dessa forma. Então é como se, né, diferente dos outros rostos, né, no outro rosto que a gente estava fazendo, a gente estava considerando que o rosto ele tem um plano, né, ele tem uma lateral, que ela é um ângulo diferente. Aqui ele é mais ou menos plano, um pouco levemente arredondado. O nariz sobe, porque ele tem volume, e mais uma vez desce, né? Então, a mesma coisa com os olhos. Ele faz isso, os olhos vêm para frente, o nariz aqui está na volta, fazendo um pouquinho de ângulo. Depois ele mais uma vez fica arredondado e desce. Agora, para esse tipo de estilo aqui, é basicamente considerando que a borda do rosto é arredondada, mas ele planifica toda essa parte frontal do rosto aqui. Então aí ele é um volume ligeiramente, né? Ligeiramente não, drasticamente diferente, né? Então ele não vai considerar o volume muito intenso dos olhos, nem nada, né? Então ele vai ficar um desenho bem mais simplificado, né? Então é uma estética completamente diferente do padrão, mas tem completamente o seu valor e é muito importante que a gente consiga entender todas elas para conseguir fazer o nosso trabalho, né? Então a gente começa de novo, a gente começou pelo simples até conseguir transformar ele numa coisa complexa, e a partir do estudo do que é complexo, a gente pode voltar e estilizar para qualquer forma que a gente quiser fazer os nossos trabalhos. E se tu ficou até aqui, eu agradeço imensamente a tua presença e tenha um bom dia. Valeu!